Fala pessoal da Trinocast, hoje a gente está aqui com David Linhares, coordenador geral da HS, administradora de consórcio hoje que a gente mais utiliza para alavancagem patrimonial. Se você é novo aqui, não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo e comente também ao final do vídeo o que você achou dessa aula sobre o produto da HS e também um pouquinho sobre a nossa vida. Então eu vou pedir agora nesse momento para o Linhares se apresentar, falar um pouquinho de quem que é o Linhares, quais são os seus hobbies, como é que você veio parar na HS, conta um pouquinho da sua história pra gente. Legal. Bom, Carlos, primeiro te agradecer o convite aí, né? Eu acho que é muito válido a gente ter esse papo, ter essa troca. Acho que vai ser interessante tanto para os clientes de vocês conhecerem um pouquinho da história da HS, do produto, enfim. E no meio do caminho a gente fala um pouquinho também sobre vida pessoal, os assuntos vão surgindo, né? Com certeza. Então, assim, falando sobre o início do meu trabalho, como é que eu conheci a HS, né? Foi um cenário bem diferente do convencional, né? Eu diria que não foi por escolha própria que eu comecei nesse trabalho, que eu conheci esse produto, né? As coisas aconteceram de uma maneira muito rápida, né? E ao mesmo tempo inusitada. Começou basicamente no período da pandemia, né? Então eu vinha de uma outra empresa no ramo comercial também, mas uma empresa menor, uma empresa mais local, né? Eu sou gaúcho, dá para sentir no sotaque. Com certeza. No interior do Rio Grande do Sul, cidade de 60 mil habitantes. Então, lá eu trabalhei por muito tempo numa empresa de produtos voltados para calçados, para peças metalizadas, enfim. E no período da pandemia, como todo mundo sabe aqui, foi um período complicado num geral, num cenário, num contexto todo a nível Brasil, de desemprego, enfim. E nesse momento estava surgindo na minha cidade um escritório da HS. Né? E, eu já estava, digamos assim, no teto da minha empresa atual, já totalmente limitado. E pensei, por que não, né, começar um trabalho novo agora? E aí, enfim, eu já conhecia os gestores do escritório que abriu na cidade. Né? Já eram amigos de escola, enfim, a gente não se falava há muito tempo. Mas naquele momento surgiu a possibilidade, fui lá, conheci o produto, conheci a empresa e resolvi, né, começar, mesmo em meio a todo esse turbilhão que foi a pandemia, enfim. Então você começa no consórcio ali no início da pandemia. Exatamente. Caraca, um momento difícil, né? Eu te diria que foi assustador. Caramba! Eu lembro, Linhares, que quando começou a pandemia, eu estava em São Paulo, na casa do primo da minha esposa, e a gente estava começando ali, conversando, não tinha tido o lockdown todo, era em finalzinho de fevereiro. Eu olhei para ele e falei assim, cara, acho que essa crise vai demorar uns 2 meses. E aí a gente viu o que viu, né? Assim, depois não tinha ainda a noção ainda. Exatamente. Né? Quando começou a crise lá na China, ninguém imaginava que poderia tomar essa proporção que foi, né? E mudar tanto a vida de todo mundo, porque praticamente todo mundo sofreu alguma perca, alguma mudança drástica na vida a partir daquele momento. Acho que foi uma virada de chave geral assim, no planeta, né? Todo mundo teve algum efeito pós-pandemia. Com certeza. Até hoje eu acho que a gente ainda está sofrendo ainda coisas relacionadas à pandemia. No mercado financeiro isso é muito claro, né? A gente teve a inflação que explodiu no mundo inteiro por causa dessa impressão de moeda, né? Em todos os países houve uma impressão de moeda muito grande, mas fora a parte emocional, espiritual, de saúde, então com certeza teve muitos reflexos. Mas voltando aqui para a sua história, a sua cidade eram quantos mil habitantes? São 60 mil habitantes. 60 mil habitantes, você conhece todo mundo? Praticamente, né? Lá todo mundo se conhece. Quem não é parente é amigo, quem não é amigo já estudou junto, já trabalhou junto. Então, eu te diria que cidades assim, a gente fica muito familiarizado com todos, né? Pelo menos é uma cidade que não sofreu tanto com relação às enchentes que aconteceram no ano 2024. Não tem muito rio próximo, né? Mas, enfim, a gente sentiu pelo estado todo. Todo mundo se comoveu, tentou ajudar quem precisava, enfim. Mas cidade pequena, a gente tem essa relação
pouco mais próxima, né? Diferente de uma cidade grande, uma metrópole, como é o Rio de Janeiro, por exemplo. Como é que foi essa sua mudança aí da cidade pequena, de 60 mil habitantes, para o Rio de Janeiro? Você mora no Rio de Janeiro há quanto tempo? Cara, eu tô no Rio de Janeiro há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas eu não mudei direto para cá. Desde que eu comecei meu trabalho com a HS, eu passei por várias etapas até chegar onde eu tô hoje, né? E se tu me perguntasse se eu imaginava que estaria morando no Rio, eu te diria que jamais passou essa possibilidade na minha cabeça. Morando numa cidade pequena, 60 mil habitantes, seguro, eu acho que você mora numa cidade aí que tranquilamente você podia deixar a porta da sua casa aberta. Exatamente. Não, é outra pegada, né? É outro perfil de cidade. Enfim, a gente entende que a cidade grande tem as suas facilidades, tem as suas coisas boas, mas em contrapartida, né, tu vai ter que lidar com a insegurança, com, enfim, muitas coisas, muitos problemas que uma cidade grande envolve, né? Mas quando eu comecei na HS, esse processo lá atrás, eu nem vislumbrava a ideia de mudar de cidade. Uhum. A ideia era justamente trabalhar num lugar que eu tivesse mais liberdade de tempo, liberdade financeira, trabalhar com um produto que é interessante em termos de remuneração, que eu consigo ajudar pessoas com ele, né? Uhum. Porque eu acho que o princípio básico de tudo é não só pensar na venda em si, né? Não só pensar na tua remuneração, mas o teu trabalho tem que agregar de alguma forma na vida de alguém. E eu acho que isso eu consegui conciliar muito bem com o produto que a gente tem hoje. Poxa, legal isso aí. Cara, que chave que você falou agora, né? A gente vê dentro desse nosso mercado, né, muitos vendedores vendendo únicos exclusivamente por vender, muitas vezes mentindo para o cliente, né? A gente tem uma pegada aqui, a gente conversa muito sobre isso, de vender sempre o produto de uma forma verdadeira, mas você colocou uma chave aqui muito importante, né? Uma forma verdadeira e que transforme a vida ainda do nosso cliente. Mas conta um pouquinho aí, volta um pouquinho, você teve uma passagem meteórica, né? Você começa como consultor na HS, você já está como coordenador regional. Exato. Conta um pouquinho dessa trajetória. Foi tudo muito rápido, né? Desde que eu comecei no produto em si, fiquei na venda praticamente 1 ano. 1 ano como vendedor, como gestor ali do escritório. E logo em seguida, fui me destacando nas vendas, os números, a postura perante o cliente, né? E recebi a oportunidade, recebi o convite da HS em ser um gestor, ser um coordenador, né? No primeiro ano eu atuei no litoral gaúcho, toda a região metropolitana do Rio Grande do Sul, né? E posterior a isso, eu me mudei para Juiz de Fora. Então foi a primeira cidade que eu morei fora do Rio Grande do Sul. Coladinha aqui, tá, gente? Exato. A ideia era justamente, como aqui no Rio não tinha a operação de consórcio da HS ainda, a ideia era ficar num lugar próximo, onde eu conseguisse expandir aquela região em Minas, né, dar um suporte maior lá que já tinha corretores, e consequentemente dar uma olhadinha, dar um pulinho no Rio de Janeiro, para entender como é que é o mercado, como é que as pessoas veem o produto consórcio, como é comercializado aqui, quem comercializa, enfim, entender um pouco do cenário, entender o mercado e, consequentemente, tentar ir entrando aos poucos, né? E aí, a partir disso, a gente começou a fazer parcerias. Enfim, 2023 foi o primeiro parceiro cadastrado aqui no Rio. E hoje a gente já tem aí mais de 40 corretores credenciados pela HS aqui no Rio. Legal. Então a HS é muito forte no Sul, né? E ela está começando a conquistar, né, outros mercados também. Exato. Legal. Bom, excelente, parabéns aí, cara, pela essa trajetória. Eu sei o tanto que você nos apoia aqui dentro da nossa operação. E aí teve uma sacada, né? Eu acho que tiveram grandes momentos do mercado. A gente teve um momento da meia parcela. Eu quero que você fale um pouquinho aqui. Tem muita gente aí que fala aí bate. Tem alguns influenciadores digitais aí que batem na meia parcela. Eu tive agora, essa semana, inclusive, um cliente que fechou um projeto conosco aqui na HS, aí viu o influenciador ali falando que meia parcela era muito ruim, e aí, pô, meu cliente
tá querendo cancelar a carta para fazer lá. Aí quando você vai ver, o cliente tem um grupo que tem uma taxa de administração de 29%, maior até do que da própria administradora que ele vende, mas tem um grupo exclusivo cobrando uma taxa de administração maior, numa taxa cheia, numa parcela cheia. Então, assim, com certeza receberam uma comissão aí muito maior do que o mercado. Mas, deixando essa polêmica de lado, vamos voltar aqui para a minha parcela. Conta um pouquinho da história da minha parcela, quando que ela surge na HS, e aí conta um pouquinho também de todo o crescimento no mercado da HS na pandemia, que foi quando você bombou lá de vender e tudo mais, porque teve uma sacada ali que eu sei que foi um pouco diferente que aconteceu na pandemia. Conta para o pessoal. Exato. Eu acho que é importante a gente deixar claro, né, que não dá para generalizar com relação a minha parcela ser boa ou ruim, né? Existe minha parcela boa, existe minha parcela ruim, existe parcela cheia ruim, existe parcela cheia relativamente boa, dependendo do objetivo, né? Eu acho que é importante separar cada coisa e não colocar tudo no mesmo pacote. Concordo. Até porque existem empresas com filosofias diferentes de outras, algumas com um objetivo diferente de outro, enfim, isso, cada empresa tem o seu, né? Eu falando pela HS, eu diria que hoje é o produto mais completo que se tem no mercado, né? E a meia parcela é algo que facilita e beneficia principalmente o cliente, tá? O que se vende muito nesses influencers que falam mal do produto meia parcela é porque eles não entendem exatamente como é que a gente atua no mercado, né? E logicamente, se eu colocar comparado ao que eles têm de conhecimento do próprio produto, muitos entendem que seria ruim pelo fato de levantar menos caixa, né? Colocando só metade da parcela, então tu coloca menos saldo em caixa. No nosso cenário, por que isso é diferente? A nossa meia parcela, a gente aumenta a quantidade de pessoas no grupo, eu consigo levantar o mesmo caixa, às vezes até mais, né? E outro ponto que muda muito comparado a outras é que a nossa taxa administrativa é cobrada somente a metade quando o cliente opta pela meia parcela. Então, consequentemente, isso não vai interferir diretamente no meu caixa para mim ter menos contemplações. Pelo contrário, na proporção eu tenho a mesma coisa do que aquele cara que vende a parcela cheia. Porque a taxa que ele cobra é exatamente a mesma, proporcional à minha, né, comparado à meia parcela. Legal. Eu acho que uma coisa que, para mim, assim, fica muito claro é que aí eles comparam única e exclusivamente a ideia do sorteio. Uhum. E aí eles esquecem aí de vantagens que a gente tem dentro do produto da HS, que eu sou apaixonado por confessar para vocês, principalmente por causa do produto do Fidelidade. Eu acho que o Fidelidade, ele junto com o meia parcela, ele te coloca na frente, ele te coloca com uma estratégia financeira muito positiva. Então você explicou a questão do meia parcela da HS, ficou bem claro. Agora me fala para os nossos ouvintes aqui, quando que nasce o meia parcela, por que ele nasce, por que ele começou a existir, e aí depois a grande virada de chave da utilização do meia parcela com foco, um objetivo que aconteceu ali bem no meio da pandemia, ali no início da pandemia, ali as pessoas começaram a enxergar o consórcio de uma maneira diferente. Exatamente. A meia parcela, então, ela surgiu na HS, né? Pouca gente sabe disso, mas essa modalidade, essa opção, ela surgiu dentro da HS. Legal. Lá em 2006. Foi a primeira empresa que começou a comercializar o produto dessa forma. Então, pessoal, fiquem tranquilos, porque o produto de meia parcela já tem 20 anos, então ele já está extremamente validado, não é uma coisa que nasceu ontem. Exatamente. Então, já estamos trazendo alguma coisa aqui de bastante tranquilidade para os nossos ouvintes. Exatamente. E eu te diria que hoje, 99% dos nossos clientes, eles trabalham somente com a meia parcela, né? Uhum. Raros os casos de clientes que fazem parcela cheia. Normalmente é porque não entendeu exatamente como funciona, talvez o consultor não conseguiu explicar da maneira correta, né? E esse cara acabou comprando na parcela cheia, perdendo as vantagens que ele teria na meia, né? Então, para contextualizar, surgiu lá em 2006 essa modalidade e o objetivo dela era oportunizar aqueles clientes que já tinham uma renda mais comprometida. O cara que paga aluguel, né? O cara que tem um financiamento em andamento, ele não teria condições de conciliar a parcela dele do financiamento ou do aluguel com uma parcela de consórcio. Perfeito. Mas se eu reduzisse pela metade,
seria mais fácil de conseguir pegar esse cliente, trazer esse cliente para nós, né? Então, surgiu com esse intuito, de trabalhar com aquele cara que estava com uma renda limitada. Legal. Porém, 2012, quando teve aquela crise imobiliária, muita gente deixou de investir, muita gente, enfim, começou a reter os seus investimentos, enfim. E desse momento em diante, a gente começou a entender que poderia ser um mercado diferente para explorar também, né? Aquele cliente que comprava imóvel e parou de comprar, em algum momento ele vai voltar. Por que não trabalhar o consórcio com ele, pensando no mercado retomar as operações, voltar a comprar os imóveis, mas não deixar de investir no ramo imobiliário, né? Então a gente usou a meia parcela como um gatilho para esse cliente investidor e tinha dado uma recuada no mercado, né? Não queria se descapitalizar por medo do que fosse acontecer no cenário imobiliário geral e, consequentemente, esse cara continuaria investindo em um imóvel mesmo sem comprar ele de imediato, né? Então aí começou a mudar um pouco a visão sobre a meia parcela. Deixar de trabalhar o público baixa renda e começar a trabalhar o público investidor. Legal. Quando surgiu a pandemia... Isso em 2012, né? Estamos numa linha de tempo. Exato. 2006, depois de 6 anos, 2012, a outra mudança veio em 2020. Então. Exatamente. A pandemia estourou em 2019. 2020, todo mundo apavorado do que fosse acontecer, né? Ninguém sabia o que poderia acontecer com o mundo, né? Aquela crise estava tomando uma proporção gigantesca. Muitas empresas fechando. Surgiu o questionamento da HS. Pô, a gente vai vender consórcio para quem agora? Muita gente sem emprego, muita gente segurando o que tem, né? Como é que a gente vai trabalhar o nosso produto? Se é um produto que o cliente não adquire o bem de imediato, é um planejamento, é algo pensando a médio e longo prazo. Como é que eu vou trabalhar esse produto hoje para que eu não feche as portas, para que eu continue a operação, né? E aí surgiu a ideia de, principalmente nesse momento onde as pessoas estão mais em casa, nesse momento falando na pandemia, né? Estão consumindo mais conteúdo de internet, estão tentando buscar alguma maneira de investir de uma forma segura, né? A gente entendeu que seria o momento para buscar o perfil investidor. Aquele cliente que às vezes já tinha uma certa noção de investimento, mas estava com muito medo da oscilação de mercado. Uhum. Então ele buscava algo mais conservador. A taxa Selic estava muito baixa, então não era uma vantagem interessante trabalhar a Selic naquele momento, né? Um investimento de renda fixa. Uhum. Mas o consórcio poderia ser uma alternativa pensando na venda da carta contemplada. E aí foi a virada de chave do nosso negócio. Por quê? Vou te dar um exemplo base, tá? Uma carta de 1 milhão na HS. O cliente vai pagar em torno de R$ 2.500. Tá bom. Se ele pagar 20 parcelas e contemplar essa carta, ele tirou do bolso basicamente R$50 mil. Certo? Certo. Beleza. Só que essa carta no mercado, ela vale pelo menos 20% do crédito. Então a gente está falando em 200 mil. Em 2 anos. E aí, claro, num cenário hipotético. A gente né? paga aqui para o nosso cliente 25%. Olha só, já é mais do que a média do que o mercado comercializa hoje. Então, qual o tipo de investimento que tu poderia ter naquele momento? Pagaria o tanto de rendimento a mais comparado a qualquer outro investimento convencional. 400% aí em 20 meses. Exatamente. Muito bom. É muito acima do mercado. Cara, sensacional. A gente é apaixonado por isso, né? Eu acho que também eu vim do... O meu background, ele é do mercado financeiro. Eu estou no mercado financeiro desde 2001. Eu estou há 25 anos no mercado financeiro. Sempre operei na Bolsa de Valores e aquela oscilação toda ali tirou todo o meu cabelo, o Linhares. E assim, eu me encontrei muito de... Eu tenho aplicações em todas as classes de ativo, mas o consórcio ele me trouxe uma tranquilidade e uma potência de alavancagem que encaixou perfeitamente com o meu perfil de investidor, que sempre buscou altos retornos e agora consigo esses altos retornos, mas de uma forma conservadora, de uma forma tranquila, que eu vou dormir todo dia tranquilo. Bom, maravilha, então isso foi a sacada ali, eu acho que é nítido ver o quanto que vocês cresceram pós-pandemia, o produto ele foi muito bem aceito no mercado, principalmente no mercado de investidores, que é o mercado onde a gente atua. Conta pra gente um pouquinho
do método API. Isso aí é uma novidade aqui, a gente nunca trouxe isso para os nossos clientes, então queria que você falasse um pouquinho do método API, porque eu acho que vai ser bastante esclarecedor. E quando que ele nasce, há quanto tempo ele tem? Legal. No nosso produto a gente costuma brincar que ele está sempre em evolução, está sempre em mudança, né? E isso se dá muito pelo fato de a gente estar próximo do parceiro. A HS é uma empresa que ela prioriza o trabalho do coordenador, né, ele estar próximo do parceiro dele, entendendo qual que é a dificuldade, o que pode ser feito diferente no produto para melhorar, para vender mais, para entregar mais para o cliente. Né? Então, ouvindo de muitos parceiros as demandas, as necessidades, a gente acabou agregando no nosso produto formas de utilização para que o cliente tenha mais benefícios, consequentemente o corretor consiga vender mais, né? E a partir desse momento a gente foi tentando buscar soluções que pudessem entregar mais contemplações de forma onde o cliente investisse o mínimo possível, né, e consequentemente tendo o máximo de retorno. A primeira ideia foi justamente a questão da venda da carta, né, onde pouca gente no mercado trabalhava o produto dessa forma, né, pensando em não utilizar o crédito, faz o consórcio, contemplou, vende a carta, remunera, faz uma nova e vai dando esse giro, né, enquanto, enfim, for necessário. Com a evolução, entendendo as necessidades, a gente acabou pensando o seguinte, eu tenho hoje 3 formatos de contemplação, sorteio, lance fixo e lance livre. Né? Até então, se eu contemplasse por sorteio ou lance fixo, eu poderia vender a carta, conseguiria uma remuneração interessante, colocaria um lucro bom no bolso e faria uma carta nova. Até aqui tudo ok. Mas a gente queria entregar mais, queria ter mais contemplados, eu queria ter mais pessoas investindo no consórcio a título de planejamento financeiro, a título de conseguir ter uma renda extra a partir de um produto que não é visto como investimento, não é um investimento, né? Ele é uma ferramenta que se torna. Então a gente foi criando modalidades para potencializar ele. E aí surgiram os lances fidelidade. O que é o lance fidelidade? O cliente que paga rigorosamente em dia suas parcelas, né? Isso é muito legal. Até a data ali, limite, e consegue manter pelo menos 6 parcelas em dia, ele ativa um gatilho dentro do grupo dele, onde ele pode ofertar um lance fidelidade. O que é o lance fidelidade? Ele oferta 30% da carta, é o valor do embutido, não precisa colocar nenhum real a mais como lance, né? E consegue ter uma chance a mais de lance, de contemplar. Só que a grande diferença é que esse cara não vai competir com todos do grupo. Ele vai competir somente com os clientes que também têm pelo menos 6 parcelas em dia. E aí a tua concorrência se torna muito menor. A chance de contemplação desse cara aumenta muito, né? Com certeza. E, consequentemente, a gente consegue entregar mais contemplações. Então, eu fui moldando o meu produto para entregar contemplações onde o cliente tem o mínimo possível de demanda financeira, né? Onde ele não precisa aplicar dinheiro de um lance para ser contemplado e, consequentemente, tendo mais retorno. Então, eu criei primeiro, a HS criou primeiro a opção do Fidelidade 6 meses, depois surgiu Fidelidade 12 e ano passado surgiu Fidelidade 18. Ele ainda dá uma baixada ainda no percentual do lance, né? Ele sai de 30 ali e vai para 22. Exatamente. Isso é muito legal. O primeiro Fidelidade é 30%, cai para 26 no 12 e cai para 22 no 18. Isso é muito legal. Em termos financeiros, isso te dá um poder de ganho muito grande. Eu sou apaixonado pelo lance fidelidade pelo seguinte motivo. Eu acho que ele alinha os objetivos do grupo de consórcio como um todo. Se você tem uma pessoa atrasando o pagamento daquele grupo, você está prejudicando a saúde financeira dele. Então, exato. Se você tem ali os bons pagadores, eles precisam ser privilegiados. E eu brinco aí, ó, a gente tá no dia 7, eu já paguei meu boleto dia 3. Eu pago uma semana antecipado, porque eu falo, não quero nem pensar em atrasar esse boleto. É muito bom essa visão. E aí a gente tem aí hoje um produto extremamente moldado para os investidores. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho aqui, ô Linhares, da história da HS. Eu conheço um pouco, eu sei que a administradora já tem mais de 30 anos, mas eu queria que você falasse aqui, porque eu acho que, para mim, assim, mudou completamente a minha visão da HS. Primeiro porque eu sei o conglomerado que o Grupo Erval tem, e segundo eu queria que você falasse um pouquinho daquela história que no início
A HS não era uma administradora, ela representava uma administradora. E aí o que aconteceu nessa história e como que foi o comportamento da HS perante aos seus clientes? E eu acho que isso, para mim, assim, quando eu escutei essa história, eu falei, opa, mudou. Não estou lidando com uma cultura qualquer. Exatamente. Também surgiu de uma maneira inusitada, eu te diria, né? Porque quando o Grupo Erval começou a atuar, não era um grupo de empresas, né? Era a Madeireira Erval na época. Legal. Então, os sócios, eles abriram um negócio, pensaram em abrir um negócio. A cidade que eles moravam naquele momento era uma cidade pequena também, no interior do Rio Grande do Sul. Né? E, vamos montar uma madeireira junto, vamos construir um negócio aqui e vamos tocar, né? Só que o negócio se tomou uma proporção tão grande, eles acabaram aumentando os níveis de trabalho da empresa, enfim, aumentando o ramo de atuação da empresa, basicamente. Então, de uma madeireira, ela se tornou uma fabricante de móveis e se tornou uma loja, e dentro da loja surgiu a necessidade de um produto de crédito. Né? Isso a gente está falando já de 1993, onde surgiu o consórcio dentro da loja Erval. Na época era loja Erval ainda, né? Não era nem segmentado. Legal. Naquele momento, falando anos 90, né? O mercado de créditos ele era muito limitado. Com certeza. Ou tu trabalhava com aquele crédito Casas Bahia ali. Casas Bahia, anotando ali o que o cliente deve, o carnezinho, né, que a gente fala. Ou partia para uma outra possibilidade. Uma delas era o consórcio, que também era muito novo naquela época, né? Sim. Só que a gente não tinha naquele momento uma empresa tão forte no Rio Grande do Sul que pudesse ser utilizada dentro da loja. Então a gente buscou uma empresa de São Paulo. Tá? Foi basicamente 8 meses de trabalho com essa empresa. Os clientes começaram a contemplar e essa empresa acabou não honrando as contemplações, né? E como lá no Sul, empresa pequena, familiar, todo mundo se conhece, o pessoal já ficou com aquele medo de, vamos sair falando mal da minha empresa por causa de um produto que nem é meu, né? O que a gente pode fazer para amenizar isso? Aí surgiu a ideia, por que não criar um consórcio nosso? A gente tem estrutura, a gente tem cliente, eles pagam em dia, a gente tem o produto para entregar, vamos montar uma administradora, né? E aí surgiu, naquele momento, o consórcio Erval. Era um consórcio vendido somente dentro da loja Erval. Aí era para eletrodomésticos, material de construção, enfim, tu fazia consórcio de serviços. Era um conglomerado pequeno, créditos baixos, né, justamente visando aquele público da loja, aquele cliente que já comprava na loja. Começou a ficar tão popular o produto na região, eles foram replicando as lojas em outras cidades do Rio Grande do Sul, né? E tomou uma proporção que cada loja Erval ela tinha que ter um vendedor de consórcio, um vendedor interno que trabalhava os clientes da loja. Legal. Ao longo do tempo isso foi crescendo tanto e os produtos de consórcio que a gente vendia na loja começaram a ser diferentes. A gente passou a deixar de vender consórcio para eletrodoméstico e passou a vender consórcio para carro, para moto. Depois surgiu o consórcio para imóvel, crédito baixo também. Depois foram aumentando os créditos. Foi surgindo demanda de clientes de fora. Foi surgindo demanda de mais vendedores, mais representantes. E a gente começou a replicar o produto num modelo de franquia não paga, né? Onde a gente cadastra corretores externos, aí sim fora da loja, com o treinamento de um coordenador que vai acompanhar, que vai, enfim, dar todo o andamento no processo, treinamento, para que esse corretor ele consiga vender de forma autônoma, né, sozinho, e ter resultado maior ou igual ao que os vendedores internos tinham. Né? Isso tomou uma proporção gigantesca, começou principalmente nas primeiras cidades onde tinha loja Erval no Rio Grande do Sul, depois foi tomando todo o estado do Rio Grande do Sul, toda a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e o primeiro lugar fora do Rio Grande do Sul, da região sul, foi em São Paulo. A gente instalou o primeiro corretor em São Paulo e aí começou um processo de expansão. Hoje a gente tem espalhados aí no Brasil inteiro. Que legal, cara, muito bom. Hoje o Grupo Erval é dono até da iPlace. Exato. São mais de 30 empresas no grupo, sei lá, empresa pra caramba. E me fala um pouquinho dos números da HS.
quanto que foi produzido de crédito de consórcio ano passado, qual que é a meta para esse ano, dá uma noção aí, porque acho que o público não sabe o quanto que é o tamanho da HS hoje para o mercado e como que é a posição dela dentro do ranking aí das maiores administradoras. A gente costuma brincar que a HS não prioriza a quantidade, sim a qualidade, né? Legal. Então, a gente chegou em números estratosféricos comparado no cenário nacional, com poucos corretores atuando, poucos corretores credenciados, né? A gente sabe que hoje as principais concorrentes da HS tem muitos corretores espalhados para o Brasil inteiro, enfim. A HS ela trabalha um pouco mais de 900 corretores no Brasil, então são poucas empresas que têm a oportunidade de vender o produto HS, mas essas empresas vendem muito. Então a gente fechou ano passado com 26,8 bilhões em vendas. Caramba. Foi um dos maiores resultados a nível nacional, né? Comparado com bancos, com outras administradoras. Hoje a HS está no top 3 de administradoras a nível Brasil, né? Já chegou a ser a maior em termos de quantidade de cotas vendidas de clientes ativos, mesmo com um número bem reduzido de corretores trabalhando o produto. Justamente porque a gente prioriza isso. É uma venda qualificada para um cliente que entende o produto e que faz pensando não só na aquisição, mas nos 3 pilares do negócio, né? Que seria a aquisição, poupança, previdência e alavancagem como investimento. Que legal, sensacional aí, acho que deu para esclarecer muita coisa aí para os nossos telespectadores, nossos seguidores. Cara, fantástico ter você aqui conosco, sei um pouco da tua vida aí também, me fala um pouco da relação agora fora produto, me fala um pouquinho quais são os seus hobbies, você é gaúcho, eu sei que você é gremista, gosta do Grêmio, tava lá com a camisa do Grêmio esse final de semana, tá sofrido, não tá ser sofrido, torcer pro Grêmio, mas quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer um pouco fora aí do meio do consórcio? Cara, isso é uma pergunta interessante, né? O que um gaúcho faz no Rio de Janeiro? Cara acostumado com frio, com churrasco, enfim, chimarrão, dificuldade de encontrar uma erva aqui de chimarrão pra tomar. Então, a gente se adapta, né? Eu gosto de falar que cada lugar que eu tiver, eu vou tentar me envolver na cultura local, né? E aí, consequentemente, trazendo mais para um lado que fique confortável para mim, né? Que eu consiga me adaptar. Hoje, aqui no Rio, a gente tem muitos esportes para praticar em beira de praia, enfim. Eu sou um cara que gosto muito de praticar esportes. Então aqui eu faço muito corrida, eu faço futevôlei, comecei a aprender futevôlei, né? Ainda tô meio duro, mas vai dar certo. Natação também, era uma coisa que eu já tinha como uma meta de vida, né? Eu não sabia nadar. Caramba. Eu comecei a nadar aqui no Rio, né? Justamente por necessidade. Pô, eu vou na praia, com o mar, tá? Eu vou na praia, eu não consigo entrar no mar porque eu não sei nadar. Então, pô, eu preciso aprender isso, né? Legal. Eu tava postergando há muito tempo, então comecei, enfim. É um esporte que eu já me apaixonei e imagino que vou levar pro resto da vida, né? Então, eu acho que as pequenas oportunidades que a gente tem de estar agregando coisas novas, fazer coisas novas, eu acho que é super interessante. Conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer ambientes, acho que tudo isso faz a diferença e nos deixa cada vez mais sentimento de pertencimento àquele local, né? Legal, cara, legal. Pô, acho que isso é fantástico, é muito importante, eu acho que é muito rico. Eu tive a experiência quando eu tinha 16 anos, eu fui morar na Austrália, do outro lado do mundo, cultura toda nova e essa adaptação. Estou até com saudade de mudar um pouco de área, estou há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, e eu acho que esses desafios, né, de ter que conhecer pessoas novas, mudar cultura, conhecer, estar aberto para o novo, né, senão a gente fica encastelado ali nas nossas certezas, isso faz a gente crescer muito, né, a gente vai abrindo. Exatamente. E qual que seria o conselho, o Linhares, que você daria para aquela pessoa que está na dúvida se começa o consórcio hoje ou não começa? A gente tem vários clientes que ficam aqui, né? Pô, eu vou começar mês que vem e tudo mais. Assim, qual que seria o conselho que você daria para eles assim, nesse momento? Eu acho que não só um conselho para consórcio, para a vida, né? Nunca deixe para amanhã o que tu pode começar agora, o que tu pode fazer agora.
Essa frase é uma frase antiga, uma Clichê, frase que né? muita gente já ouviu falar, né? Os nossos pais falavam, nossos avós falavam, mas ela faz um total sentido em toda a nossa vida. Tem muita coisa que a gente vai postergando, vai deixando para depois. Eu mesmo poderia ter começado uma natação há 10 anos atrás, né? Mas não, eu deixei para começar agora, porque agora que surgiu a necessidade de aprender a nadar, porque eu estou morando no Rio de Janeiro, né? E o consórcio é a mesma coisa. Muita gente só pensa em fazer o consórcio quando precisa comprar algo, né? Mas quando tá tudo bem, quando tu já tem a tua casa, já tem o teu carro, tu não pensa que lá na frente tu vai precisar trocar de carro, tu vai querer mudar de casa, vai querer mudar de cidade. Então, por que não já programar os teus próximos 10 anos? Né? Pô, eu acho que uma reflexão interessante é todo mundo pensar o seguinte, cara, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Quero estar no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma cidade? Talvez sim, mas eu acho que a maioria quer evoluir, né? Então, o que eu posso fazer de diferente do que eu já fiz até agora para mim ter uma possibilidade nova no futuro? Faz um consórcio, começa a planejar a troca do teu imóvel, a compra de um segundo imóvel, uma renda extra para a tua família, vai deixar de legado para os teus filhos. Eu tenho uma casinha aqui no interior que ela vai estar quitada, beleza, mas só isso? Por que não pensar num segundo imóvel, num terceiro imóvel, em aumentar teu patrimônio imobiliário principalmente, né? A gente sabe que carro ele é superficial, é um passivo que a gente tem a necessidade de possuir, enfim, todo mundo quer ter o seu bem, mas eu acho que o imóvel é o principal ativo, a principal herança que tu pode deixar para alguém. Além do fato de ter onde morar, ter um lar, já dá uma tranquilidade para a pessoa, né? Além de poder te trazer uma renda extra enquanto não estiver utilizando, através de aluguéis, através de, enfim, uma série de possibilidades que te apresenta, né? Então, acho que fazer um crédito mesmo sem a necessidade é o melhor momento, né? Quando tu não precisa, é quando tu deve começar um projeto. Depois que estiver precisando, aí fica difícil. Aí é um pouco tarde para pensar na solução. Verdade, muito bom. Maravilha, Linhares. Acho que foi muito bom, muito enriquecedor esse nosso papo. Acho que eu tirei aqui várias reflexões de tudo isso. Quero te agradecer pela tua vinda aqui. Acho que o pessoal conseguiu conhecer um pouco mais a profundidade, né, da cultura da HS. Eu que estive no evento esse ano dos Centuriões, eu acho que é muito vivo ali, eram mais de 500 corretores ali juntos, pessoas que vivem, que respiram o consórcio da HS diariamente, e é muito legal você ver a cultura, né? A cultura é aquilo que você vive, não é aquilo que você fala, então é uma cultura muito viva. Sem sombra de dúvidas, é o produto que a gente vai estar aqui fomentando, apostando, é um produto que a gente gosta muito de trabalhar. Eu sou cotista de grupos da HS, então eu tenho propriedade para falar. Eu acho que eu fico com muito medo daquele vendedor de consórcio que não tem consórcio na física. Exato. Eu falo, tu tá vendendo um negócio que você não acredita e tudo mais. Não, eu não só acredito, como eu sou cliente, meus pais são clientes, meu irmão é cliente, minha esposa é cliente, então isso é muito legal. Queria te agradecer muito pela tua vinda, a gente vai estar aqui cada vez mais, agradecer todo o apoio que você dá aqui para nossa operação. Eu acho que isso é uma coisa também, um diferencial muito grande. Qualquer problema que a gente tem, a gente te liga, eu falo, resolve aí, cara, tô precisando resolver o problema do nosso cliente. Isso é um diferencial muito grande. Te agradecer, pedir para você fazer suas considerações finais aí para o nosso público, dizer que, cara, esse ano eu acho que é o primeiro ano da Trino Capital de verdade, então espero que a gente esteja ganhando mais troféus aí, como a gente já ganhou alguns, e cada vez está mais na ponta. Eu acho que a gente quer ser um corretor aí bastante relevante aí para a HS também. Legal. Então, primeiro, agradecer o trabalho que vocês estão fazendo na ponta, né, que é justamente desmistificar esse produto, levar para o público a ideia de como funciona o 360 do consórcio, né, em que momento, em quais as possibilidades eu consigo utilizar. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo ele é essencial, tanto para o cliente ficar mais ciente de como comprar, como escolher uma administradora, como entender o produto de fato, né, e, consequentemente, está trazendo mais resultados, está crescendo junto com nós.
E a ideia da HS é justamente estar cada vez mais próximo do parceiro, entendendo não só a necessidade dele, mas também a necessidade dos clientes que vocês têm. O que a gente pode melhorar no produto para levar mais qualidade para o nosso cliente? É justamente esse o ponto principal, e a gente prioriza muito essa ligação, né, esse estar próximo. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Acho que vocês entenderam. Deixe seus comentários. Se ficou com alguma dúvida sobre o produto da HS, algum dos nossos consultores vai estar respondendo todas as perguntas. Então, não deixem de fazer. E quem não está inscrito, se inscreve no canal, porque toda semana está saindo conteúdo novo. Mais uma vez, queria agradecer aí o Linhares por esse bate-papo, que foi fantástico. Tamo junto, gente. Abraço. Obrigado a todos.